Senhoras e senhores, olá senhoras e senhores, aqui é Everton Barbeiro e Leandro Carvalheira num bate-papo, um programa como Cadeira de Barbeiro. Vou fazer um Cadeira de Barbeiro de ponto de brisa. Eu sou Everton Barbeiro, sou, pode-se dizer, um ativista canábico, uma pessoa que resolveu falar abertamente sobre o que é a maconha, quais são as qualidades de maconha, falar sobre o uso recreativo adulto de maconha, enfim. São vários pontos de vista diferentes sobre a questão canábica, a questão da legalização da maconha. E aqui estou recebendo na barbearia Sete Mares, no lugar onde eu trabalho, o meu querido amigo, nosso querido amigo, meu e da Alessandra, Leandro Carvalheira. Por favor, apresente-se, Leandro Carvalheira. Boa noite. É um prazer estar aqui no divã do nosso amigo Everton. Vixe. Para compartilhar tudo que a gente puder desse mundo em que a gente acredita que o maior desafio é o preconceito. Mas nada que uma boa dose de informação não trate bem, né? Não resolva, né? A gente acredita que é a informação que destrói preconceito. Tá faltando só informação para a rapaziada. E o Leandro tem um bom costume de usar recreativamente cannabis. E eu também. Né? Recentemente, posso dizer que há 3 anos e meio eu redescobri a maconha e tenho usado ela no meu processo pessoal, mas hoje a gente vai escutar o Leandro, né, que está aí com a sua experiência, trocar essa experiência enquanto a gente faz a barba. Valeu, pessoal? Então, vamos lá, eu vou fazer a barba terminar o processo de fazer a barba do Leandro. Nisso a gente vai batendo um papo sobre maconha. Vamos lá. Vou inclinar aqui o nosso amigo e vou dar uma toalha quente, fazer uma barba de maneira tradicional. E aí, Leandrão, a gente pode começar o programa falando sobre tua experiência, sobre teus pontos de vista, sobre a questão canábica. A gente pode falar sobre isso? Claro. Acho que o ponto de vista eu acho que deveria ser individual mesmo, porque é uma experiência de cada um com a planta, né? Até a gente descobrir que ela existe, para que ela existe, começar esse contato com ela, a gente infelizmente se depara com muitas barreiras. Não precisava ser assim. Eu acho que a experiência com a cannabis é tão simples quanto sentar embaixo de um pé de fruta e se deliciar. A maior parte das respostas a gente encontra quando a gente cria essa intimidade com a planta, né? Sério, é quando você acredita que precisa de um processo para você entender o que é a maconha na sua vida, o porquê do seu uso recreativo. De vez em quando faz umas reflexões assim? Sim. Essa coisa do uso recreativo está ligado à experiência de cada um. Então, certo. Independente de como você vai conhecer a cannabis, se vai ser vendo uma foto, ouvindo falar, ou degustando. Peraí que agora o som vai ficar abafado aqui na toalha com o Leandro. Esse aqui é um processo que eu faço barba com ervas aromáticas. O Leandro escolheu alecrim e é misturado o alecrim a água que eu uso aqui para fazer a toalha quente. Cada toalha faço individualmente. E aí tem essa característica de
colocar no rosto da pessoa para que a gente trate diversos aspectos. Um deles é o da pele. A pele fica mais macia, o pelo fica mais fácil de ser cortado. É um processo relaxante, é um momento muito pessoal, né? E aí, esse calorzinho aqui de toalha vai tratar a pessoa, ela tem um processo terapêutico aqui. É mais ou menos isso. Não é não, Leandro? Como é que ficou aí pra você? É chato que a gente tem que ficar conversando um montão, né? Eu falo pouco. É uma conversa boa. Mas é uma conversa boa? Conversa boa. Então, muito, isso. muito gostoso esse processo. É mesmo? Gostou do processo com a alecrim? Extremamente refrescante. E lá. Sim. Mas continuando, essa coisa da experiência, como por exemplo o uso recreativo, é muito particular. Mas quando a gente fala o uso, então você já tem um contato de fato consumado com a planta. Sim. Então se você já tem contato de usuário, aí sim você consegue falar com mais propriedade. Independente se a experiência foi boa ou ruim para você, isso já entra em outro assunto, você tem pelo menos uma referência prática de falar. E aí sim o que você vai poder trocar é a experiência que você teve. Então quem começou fumando um tipo de erva, ou usando de outras maneiras, que não só fumando é a mais conhecida, Sim. vai trocar essa experiência com as outras pessoas. E como qualquer outra coisa. É como trocar receita praticamente. É muito natural. Qualquer outro misticismo em cima é por conta de pressão e preconceito. Porque é muito natural. Você acha que tem uma pressão, o preconceito que existe contra o uso de maconha é uma questão cultural, é uma questão racial? Que questão que é esse preconceito que existe contra a maconha, na sua opinião, cara? Qual é o... O preconceito ele é levantado em todas as questões que não são interessantes a nós. Interessantes a um grupo, né, específico que não está ligado aos nossos interesses. Que vai até de contra aos nossos interesses. Se pelo menos cada um cuidasse dos seus interesses, mas não, a gente sente uma pressão de lugares que não tem nada a ver com a gente. Nós é que cuidamos disso. Nós é que temos que se dar conta de várias coisas em relação a isso. Infelizmente, a gente sofre, a gente é coagido contra os nossos interesses, que não prejudicam os interesses desses opositores. Mas, a gente está na nossa, grosseiramente falando. Pelo contrário, traz mais qualidade de vida à população. Sim. A única coisa que eu posso falar que prejudica é a ganância, né, deles. Sim. A ganância é tão grande que eles não querem deixar nada pra gente. Os opositores querem esconder até informação. Querem, colocar que a gente não tem contato com isso e não vai ter. E se tiver, é crime. É uma condição cruel, né? Ela impõe um comportamento que a gente não está... Não é... As pessoas não querem esse tipo de comportamento com a gente. Nem a gente com eles, né? Então, os opositores não gostam que a gente nem fale sobre isso. Então, se vocês me perguntarem quem são os opositores, não é difícil de enxergar. A pressão é tão grande que a resposta está à nossa volta. Nem se trata de uma questão política, mas de uma questão social, né? A política quer controlar o social. Então é onde mexe com o âmbito social. Porque, como você tocou no começo, é cultural. É cultural porque faz parte do início da cultura de muitos povos. Contato com as ervas, em específico a cannabis. E quando você tenta aniquilar, desconsiderar e relevar isso,
Então é onde a gente sofre. Porque, na verdade, existe uma posição mercadológica, né? As pessoas querem... É uma questão de mercado, é uma questão de... Do meu ponto de vista, do meu ponto de brisa, como se diz, né? A pessoa... É uma imposição cultural de um grupo sobre outro, mas assim... Não tem porquê, não existe porquê uma perseguição racial sobre a maconha. A gente tem, na verdade, que agradecer. Do meu ponto de brisa, do meu ponto de vista, Leandro, a gente tem que agradecer a quem trouxe a maconha das Américas. Existia um débito cultural imenso com povos africanos, de origem africana. O Brasil é um país essencialmente multicultural. E aí a gente vê a imposição que esse grupo opositor quer impingir contra pessoas que trouxeram, além de trazerem essa cultura para o nosso país, para o nosso continente, né? A gente viu os exemplos de Uruguai, Canadá, Estados Unidos e outros, Chile e outros países que estão a caminho dessa legalização. Esse grupo opositor, ele quer aniquilar culturalmente. A impressão que dá é que quer aniquilar culturalmente essas pessoas que trouxeram a maconha para as Américas. Parece que tem uma coisa histórica aí envolvida. Colocando isso colocando a nossa própria dignidade histórica contra a gente, colocando como se isso estivesse errado historicamente, como se fosse criminoso, sendo que o que a gente vê de fato em torno trouxeram outras coisas, a experiência com a cannabis. Agora a experiência com a cannabis opressora, presa, sem dúvida, não tem comparação com a cannabis livre. O que a gente luta é justamente pela cannabis livre. Livre para tudo, livre como sempre foi, livre para trazer todos os benefícios com consciência, com responsabilidade. E não deixar a gente largado e ainda colocar para nós que estamos fazendo errado e que isso é crime e que isso vai levar a gente para o caminho errado. Claro, né, depois que deixa a gente de mãos atadas, tirando tudo de bom que a gente pode fazer com ela, pegar o que sobra pra gente é fácil falar que não presta. Então, se for a nossa cannabis, é uma história. Se for a cannabis que sobra, que é o resto, que disponibilizam pra gente, a gente tem que dar um basta nisso. A gente sabe fazer com cannabis muito bem antes de qualquer outro grupo venha afrontar a gente e dizer que isso está errado. Simples assim, né? É como se alguém fosse falar que o seu sobrenome não é digno, não é justo, está errado e você não pode usar mais esse sobrenome. É uma característica cultural, né? Eu fico até emocionado, mas é uma característica cultural. O nosso país bebeu dessa fonte. A maconha hoje é a segunda substância mais utilizada recreativamente, só perde para cerveja. Veja só. Ou seja, é uma substância, eu não gosto de chamar de droga, mas é uma substância que, cara, ela foi muito utilizada por todos os povos antigos. Foi criminalizada há 100 anos. Recente. Entendeu? E criou-se uma propaganda contrária à maconha que eu vou te falar, cara. Dizer que a gente não consegue trabalhar, que a gente não consegue ordenar pensamentos, conversar. É como um amigo meu, Cláudio Noronha, fala, fazer a digressão da digressão do assunto, né? A gente tem que discutir esse assunto. Nossa, o danado da cannabis é a gente se perder em assuntos, mas a gente volta. Rapidinho a gente volta. Faz parte do processo. Mas vamos lá, Leandro, eu vou retomar aqui no meu papo brisado contigo. Nós acabamos de fazer uso de cannabis.
do tipo peruana. Fala aí um pouquinho dessa cepa, esse strain aí, Leandro, por gentileza, que você falou, apresentou, né, gentilmente o programa Ponto de Brisa, cadeira de barbeiro Ponto de Brisa. Mais uma vez, muito prazer compartilhar. E para quem está descobrindo, tem o primeiro contato com que é a cannabis, basicamente temos 3 tipos universais de cannabis. Temos as sativas, que são ervas do sol, que são ervas maiores, e naturalmente elas traduzem para a gente essa energia, servindo como um estimulante incrível para o trabalho, para diversas ações mais energéticas, de proatividade. A sativa dá proatividade. Exatamente. A sativa deixa a pessoa ativa. Perfeitamente. Trabalhando necessidades especiais, como depressão, ela é muito boa. Ou, como eu falei, se você quer... Tudo você tem que usar com propósito, então, com propósito. E se ela tem esse elemental, por que não aplicar bem, né? Com consciência. Sim. E também tem plantas que são mais para concentração física, que são as do tipo índica. Então você vai fazer um trabalho mental, sem dúvida, com ela, porém a reação é mais física do que mental. É para relaxamento, concentração, cura de traumas, males, de dores profundas, extremamente analgésica. Cada maconha, então, tem o seu tipo de utilidade. São basicamente 2 vertentes sativas e índicas. Sim. A terceira seria a ruderalis, que carrega características das 2, mas é muito comum as sativas e as índicas. E como o homem tem uma relação íntima com a planta e ela disponibiliza para a gente versatilidade de cruzamentos, nativamente ela já tem muitas variedades de sativa e de índica e tem seus cruzamentos que podem gerar plantas específicas para casos específicos. Então é um benefício muito farto através do acesso com a cannabis. E hoje a gente experimentou uma peruana, que ela é provavelmente híbrida, mas predominante sativa. Sativa. Então deixa a pessoa ligada. Não, deixa bem estimulada. Pode trabalhar e tem baixíssimo índice de índica, né? De índica. Predominante, mais de 70% a 80% sativa. Essa que a gente degustou. Então, esses benefícios de manter a concentração, atividade, estímulos. É como um café, comparado a um café, uma boa dose. Uma boa dose de café, tipo, usar um pouco de maconha para poder atingir determinado objetivo. Nível de concentração. E aí ele pode, por exemplo, trabalhar com navalha, por exemplo, navalha na pele, coisas assim. Ele perde o tato, a pessoa sente. Você sente algum perigo, por exemplo? A gente entende assim. Dá só um segundinho, vamos segurar um pouquinho aqui só para poder fazer esse detalhe. Rapidinho, né? O processo de barbearia é um processo terapêutico, pessoal. Um processo que a pessoa relaxa. É o momento dele, é o momento da pessoa vir aqui fazer a barba dele. E eu estou muito emocionado, dá para ver que eu estou até trêmulo, mas é muito importante estar fazendo esse processo, gravando esse programa, o primeiro programa de outros, vamos dizer assim, não sei quanto isso
vai durar. Mas o primeiro programa feito, tendo a honra de receber o Leandro Carvalheira pelo conhecimento que ele tem, assim, sabe? E pela visão que ele tem de conteúdos canábicos, de cultura canábica. É isso que eu gostaria, primeiramente, de dizer, que esse programa não vai tratar, por exemplo, de fazer apologia. A gente não está fazendo apologia ao crime. A gente está esclarecendo a população sobre o que é o uso recreativo de maconha. Esse é o nosso objetivo. Eu aproveitei essa pausinha que eu tive que pedir para o Leandro parar de falar para acertar aqui, mas já devolvo a palavra para o nosso amigo, meu amigo Leandro Carvalheiro, nosso amigo aqui da família. Por favor, Leandrão, me desculpa pela interrupção. E fala só uma coisinha, um cheirinho de alecrim. Escreve aqui, por favor. Fala, qual é a sensação de fazer uma barba com um alecrim aqui na mistura da água? É um detox. É um detox. É um detox espiritual? É. Aê, É abraço de mamãe. Aí sim. Oh, legal. Fico feliz em receber o Leandrão aqui, né? Trazendo essas informações, dando uma checada aqui nas linhas geral aqui e tal. E aí, aquele segundo de verificação, né? Dos detalhes. E aí, devolvendo a bola aqui pro Leandrão. Por favor, Leandro, fique à vontade agora para falar, cara. Continuando essa questão de... Você perguntou até se na hora que você faz o uso, a relação, se isso interfere, influencia, como influencia. Boa. Mais uma vez, isso é muito particular. Porque cada um tem um corpo e existem inúmeros tipos de erva e todas essas ervas, cada uma feita de um jeito num lugar pode mudar também. É uma coisa natural, então é muito particular. Mas está ligado ao quê? O que a gente pode ter certeza? Está ligado à experiência. Tudo que você vai adquirindo experiência, você faz melhor. E é onde está ligado à responsabilidade. Você tendo responsabilidade à medida que você ganha experiência, sempre com responsabilidade, dificilmente algo vai dar errado, e faz parte. Quando você aprende a dirigir, quando você aprende a segurar uma faca, quando você aprende a equilibrar as coisas, independente do que você faça de prática humana, a cannabis mostra com mais nitidez, te dá mais sensibilidade, né? Então mais nitidez o aprendizado do corpo. Então, imagina, se você vai fazer esse contato com essa consciência, a cannabis vai ajudar, vai ensinar você, vai te guiar a usar o corpo, e quando você não estiver em contato com ela, você vai continuar com o que você aprendeu. Então, se você precisa de coordenação, a cannabis pode te ajudar na coordenação. Enquanto você faz o uso, deposita esse propósito na prática do equilíbrio, e mesmo depois, fora do efeito da cannabis, você vai ter a lição aprendida. Então ela é aliada, né, no seu uso. Eu vejo assim. Bacana. Bacaníssimo, cara. É ótimo estar ouvindo o nosso amigo Leandro. Gostaria de saber, Leandrão, da sua opinião sobre o uso de CBD. Fala
mais sobre a origem do CBD, os usos deles. Fala um pouquinho sobre essa característica da maconha, por favor. Maconha, do cânhamo. O CBD é um assunto que está muito próximo das pessoas, até que ouviram falar de cannabis. Tem pessoas até que estão conhecendo o CBD sem saber que ele é feito a partir da cannabis. Mas isso é um detalhe. O importante é ter o contato com essa maravilha que é o CBD. Peraí, deixa eu só... Eu sei que esse processo aqui é meio barulhentinho, então vamos... Só dar um tempinho. Você estava falando sobre o CBD. O CBD, que é um extrato genuíno de cannabis, é um unguento, um elixir, na verdade, medicinal, já produzido pelo homem há milênios também. Milênios. Mais de 2.000 anos garantido que o ser humano já tem contato com esse elixir. Esse extrato pode ser feito de várias maneiras, mas independente da receita, o extrato genuíno de cannabis tem os benefícios mais sutis possíveis na nossa biologia. Então, imagina, no nível atômico, pouquíssimas doses podem fazer transformações incríveis, curativas, preventivas para a nossa biologia. Desde o sistema linfático, ligando a todas as inflamações, ao sistema nervoso central. Então, vai tratar desde alergias, manchas, problemas de pele, câncer, convulsões, autismo, glaucoma, asma, desequilíbrios, compulsões alimentares, por exemplo. Então ele age de maneira regulatória, desintoxicante. E esse poder de reestruturar células cancerígenas, eu não vi nada tão poderoso quanto o do CBD, ou do canabidiol, né? Você colocar em cadeias químicas as propriedades benéficas da cannabis. Nós conhecemos o THC e o CBD, ambas benéficas, porém específicas. Genericamente elas atuam no mesmo padrão, porém tem coisas específicas, como eu disse. E o extrato de CBD, o interesse é não ter concentração de THC e baixíssima para que o CBD funcione, ative o CBD de fato. E rapidamente você vai ver resultados positivos em relação à depressão, ansiedade. Então, ela te coloca no ponto de equilíbrio. Pessoal que tem fibromialgia, que sofre com essa doença, o tratamento, o resultado também é de curto prazo. Você pode estar, por exemplo, numa crise e uma única dose, em questão de minutos, já vai aliviar vamos dizer assim, tensão muscular que dá no estômago, dá no corpo inteiro, né, fibromialgia. Então vai aliviar uma crise, tem o poder de te aliviar numa única dose. Logo na primeira dose? Na primeira dose, minutos, tem o poder de aliviar. E depois fica o efeito residual no corpo, por isso que as pessoas não se viciam com CBD, né? Por isso que ele não é viciante. Exatamente. E o THC também não é viciante. É uma coisa muito importante de trazer essa informação. Exatamente. Né? Mas, Leandro, eu gostaria de saber a sua opinião, o seu ponto de brisa sobre a possibilidade de se usar o óleo de CBD para cães e gatos estressados. Você que tem o seu bichinho de estimação com problemas de comportamento. O CBD, será que o CBD ajudaria? O CBD está presente o sistema endocannabinoide está presente está presente nos corpos dos mamíferos? Perfeitamente. Na maioria dos mamíferos, sim. Mesmo nos animais que não têm os receptores como de canabidiol, como a gente tem,
também é utilizável. As propriedades, elas vão atuar em corpos de animais, mesmo não tendo os receptores. Mas é uma coisa que está se iniciando, é o tratamento de animais. Cães que têm convulsão, gatos, esses animais domésticos já estão sendo tratados em casa, né, pelos seus donos que estão ministrando essa medicina, e os resultados são tão fantásticos quanto aplicados no ser humano. Essa semana mesmo uma amiga falou que um cão dela, que não tem nem 10 quilos, tem acho que 7 quilos, ele está dopado, porque quando ele acorda ele tem convulsão. E ela vai começar a fazer o uso de CBD na fé de que dê certo, como deu com pessoas que ela conhece, e também do que a gente está vendo agora. O pessoal está compartilhando informações como vídeos e documentos do uso do CBD nos animais, né? Se a gente comparar o universo humano, quando você vai para pet, animais, duplica, né? Então é um campo que tem que ser, acredito que tem que ser experimentado agora, como a gente está usando na gente. Exatamente. Tudo isso que ele está falando está me fazendo lembrar do César Millan, um mexicano que foi para os Estados Unidos, e ele é chamado de encantador de cães. Quem acompanha o Animal Channel, enfim, conhece essa figura. Ele fala que os cães são detectores ambulantes de mentira. Eles não conhecem, no universo deles não existe mentira. Eles não sabem mentir. Então eles são muito verdadeiros, né? A natureza dele é muito mais leve do que a nossa, nesse aspecto, né? E a gente vê cães estressadíssimos, que é um problema que reflete nos bichos. Como que a gente pode lidar com esses cães super estressados? Eles são assim gatos também. Olha só que interessante, o CBD é uma possibilidade. Quando tem castração de animais, muitos animais são tratados com alopáticos, né, para poder colocar ele no eixo, mas ele tem as sequelas, e aí depois continuam consequências assim até o final da vida do animal. Então, ele passar por uma cirurgia desse tipo, o CBD, acreditamos que seria mais incisivo e o impacto zero em comparação ao que ele sofre depois de uma cirurgia dessa. Isso tudo a gente está falando em nível de pessoas que são interessadas em informações sobre cannabis. Nós não somos médicos, nós não somos veterinários, nós não somos técnicos da área de saúde, não estamos dizendo para ninguém que a pessoa tem que começar a fumar maconha. Mas eu estou dizendo para as pessoas que nós que usamos a maconha recreativamente temos que ser respeitados, porque estamos fazendo a coisa certa. Usar maconha é uma coisa certa do meu ponto de vista. Aqui a gente está falando sobre opiniões, ninguém aqui é técnico, tá bom? Então não nos venham processar com essa justificativa, nós estamos levando informação ao povo, correto? Perfeitamente. Inclusive fazendo redução de danos. Posso fazer um pequeno discursinho aqui? Claro. Olha só que interessante, a maconha pode ser usada para tratamento de pessoas que estão em drogadição que são mortais, como por exemplo o hábito de fumar cigarro. Pessoas que são viciadas em cigarro, elas podem ser tratadas com maconha. As pessoas que têm o vício do álcool, a fissura no momento que a pessoa não aguenta mais, que ela vai meter a mão na garrafa, é o momento de dar as gotinhas de CBD, perfeitamente. Entendeu? A gente vai lidar com muitos males de drogadição, crack, cocaína, mesma coisa. Então assim, a maconha não é só a porta de entrada. A maconha é a porta de entrada, assim como o açúcar, assim como o celular, assim como a farinha de trigo branca, assim como em demasia, assim como gorduras,
assim como uma alimentação pesadíssima está matando a nossa sociedade, né? Existe o vício de excesso de comida, isso tudo é tratável com maconha. Olha só que interessante, informação nova no pedaço. Um beijo para você que acha que a gente está agindo de maneira errada, que a gente está fazendo apologia. Um beijo para sua consciência, viu? Aqui a gente está fazendo redução de danos e falando a real sobre o que é maconha. Vocês nunca tiveram essa informação lá na escola, né? Agora vocês têm. Valeu, Leandro? É isso, a cannabis pode ser mais a porta de saída do que a entrada. Muito obrigado, viu, Everton? Eu agradeço escutar o teu ponto de brisa e soltar os meus pontos de brisa aqui também. Agradecer a rapaziada que ouviu a nossa exposição de motivos, etc, né? E dar os seus minutos de atenção aí para 35, 36 minutos de falatório num cenário simples, vídeo tosco, mas verdadeiro. Valeu? Excelente nesse diálogo. É isso aí. Sejam todos bem-vindos. Valeu. Tá aberto aí. Por gentileza, comentem esse vídeo que vocês assistiram. Esse programa foi todo gravado sobre nós dois sob efeito de maconha. Acho que está bem claro isso, né? E é isso aí. Voltando para a peruana, um abraço para vocês. Um grande abraço. Um grande abraço. Catch a fire. Estamos aí fazendo a mudança do cenário. Aguarde o segundo programa. Valeu, tamo junto.